Imagine um império à beira do colapso, onde tradições milenares se chocam com a pressão implacável do mundo moderno. É nesse cenário de turbulência que nasce, em 7 de fevereiro de 1906, o homem que a história registraria como o último imperador da China, Puyi. Seu berço foi o Palácio do Príncipe Shun, em Pequim, coração de um império que já não batia com a mesma força de outrora. Herdeiro da dinastia Qing, ou Manchu, que dominava a China desde meados do século XVII, Puyi carregava no sangue o legado de uma linhagem que um dia havia unificado nações, mas que agora lutava para não se desintegrar. Seu pai, o príncipe Shun, conhecido pelo nome pessoal Zhai Fenfen, era neto do imperador Daoguang, que governou entre 1820 e 1850, uma era marcada pelo início do declínio imperial. Quando Shun veio ao mundo em 1883, seu meio-irmão mais velho, Zaitan, já ocupava o trono como o imperador Guanggu. No entanto, o verdadeiro poder estava nas mãos de uma figura imponente, a imperatriz viúva Cixi, que desde 1861, governava nas sombras como regente primeiro em nome de seu filho, o imperador Tongzhi, e depois como a força invisível por trás de Guanggu. A influência de Cixi era tão absoluta que até mesmo as missões diplomáticas do império eram moldadas por seus desígnios. Em 1901, com apenas 18 anos, o príncipe Shun foi enviado à Alemanha para apresentar desculpas oficiais pelo assassinato do diplomata Clemens von Ketteler durante a Revolta dos Boxers, um episódio que expôs a fragilidade de uma China dividida entre o orgulho ancestral e a pressão estrangeira. Ao retornar em 1902, Shun desposou Youlan, filha de Honglu, um dos mais fiéis apoiadores de Cixi na corte. Dessa união nasceriam 5 filhos, sendo Puyi o primogênito. Youlan, no entanto, foi uma figura apagada na história, relegada às margens de um palácio onde as decisões eram tomadas por outros. O clã Aisin de Ouro, ao qual Puyi pertencia, tinha suas raízes no nordeste da China, região conhecida pelos ocidentais como Manchúria, um território estratégico entre a Península Coreana e a Rússia. Originalmente vassalos da dinastia Ming, os ancestrais de Puyi faziam parte da confederação tribal Jurchen, até que em 1616, seu líder Nurhaci os unificou e se proclamou Khan da dinastia Jin posterior, reivindicando a herança do antigo Império Jin, que dominara o norte da China no século XII. Nurhaci não se contentou com a unificação. Em campanha contra as forças Ming, estabeleceu sua capital em Shenyang, então chamada Muqin, e lançou as bases de um império em expansão. Seu filho Hong Taiji deu continuidade à conquista, incorporando a Coreia e a Mongólia Interior. Em 1636, em um gesto simbólico de ruptura com o passado, rebatizou seu povo como Manchus e mudou o nome da dinastia para Qing. Quando Hong Taiji faleceu em 1643, seu jovem filho, o imperador Shunshun, assumiu o trono. No ano seguinte, os exércitos Qing atravessaram o passo de Shanhai e tomaram Pequim, consolidando seu domínio sobre a China. Ao que os manchus adotassem costumes chineses e mantivessem a estrutura administrativa Ming, eles preservaram sua identidade étnica, evitando casamentos com a maioria Han. O ápice do poder Qing ocorreu durante o longo reinado do imperador Qianlong, no século XVIII, quando o império estendeu sua influência até o Tibete e dominou grande parte do mar da China meridional. Mas o declínio foi tão rápido quanto a ascensão. No século XIX, a China se viu enredada em conflitos com potências europeias ávidas por abrir seus mercados. A recusa em ceder às demandas britânicas por mais portos comerciais deflagrou a Primeira Guerra do Ópio em 1839, culminando na perda de Hong Kong em 1842. A Revolta Taiping em 1853 e a Segunda Guerra do Ópio em 1856. Quando tropas britânicas e francesas saquearam o antigo Palácio de Verão, foram golpes ainda mais brutais. Diante da humilhação, a corte Qing tentou imitar as reformas modernizantes do Japão pós-restauração Meiji, investindo na criação da frota de Beian, com navios encomendados a estaleiros britânicos e alemães. Mas a corrupção e a incompetência administrativa selaram seu destino. A frota foi destruída pela Marinha Japonesa na Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, resultando na perda de Taiwan, então chamada Formosa, e na ascensão do Japão como potência dominante na Coreia. Essas derrotas abalaram a legitimidade dos Qing e alimentaram a insatisfação popular. Foi nesse caldeirão de crises que Puyi veio ao mundo, até que em 10 de outubro de 1911, a faísca finalmente ateou o incêndio. Em Wushan, às margens do Yangtze, a Tongmenggi deflagrou um levante armado que se espalhou como um rastro de pólvora.
A Revolução Xinhai havia começado. Os exércitos Qing, desorganizados e desmoralizados, não conseguiam conter a rebelião. O príncipe Shun, enredado em seu próprio orgulho, viu-se obrigado a engolir a única poção que poderia salvar, ou condenar, a dinastia. Chamar de volta o homem que mais desprezava, o general Yuan Shikai. Yuan não era um salvador, era um predador. Desde 1895, comandava o novo exército, depois renomeado Exército de Beian, uma máquina de guerra moldada à imagem ocidental, mas com a alma de um ambicioso sem escrúpulos. Em 1898, jurara lealdade ao imperador Guangwu e aos reformistas, apenas para traí-los em troca do favor de Cixi, selando o destino do jovem monarca. O príncipe Shun nunca perdoara aquela deslealdade, e só não o executará porque os aliados de Yuan na corte o protegiam como um escudo. Agora, porém, não havia escolha. Sem Yuan, a dinastia ruiria em semanas. Com ele talvez ganhasse um fôlego, ou uma facada pelas costas. O general não decepcionou. Exigiu, em troca de seu auxílio, os cargos de primeiro-ministro e comandante supremo. Derrotou os revolucionários em Anian, mas em vez de esmagá-los de vez, ordenou que suas tropas recuassem para Pequim. Lá, com a cidade sob seu controle, forçou o príncipe Shu a renunciar à regência, substituindo-o pela imperatriz viúva Longiu, a viúva de Guangwu, uma figura frágil, manipulável. Puyi, anos depois, lembraria vagamente daquele encontro fatídico, ele com apenas 6 anos observando 2 adultos, a imperatriz e o general, chorarem diante dele, enquanto as palavras de Yuan cortavam o ar como lâminas. O memorial que o general apresentará era uma sentença, ou Puyi abdicava, ou a família imperial seria massacrada quando a revolta tomasse a capital. Mas Yuan jogava um jogo duplo. Enquanto ameaçava a corte, negociava em segredo com os revolucionários. Sun Yat-sen lhe oferecerá a presidência de uma nova república, se conseguisse convencer o último imperador a renunciar. A imperatriz Longiu, sem alternativas, proclamou a abdicação de Puyi em 12 de fevereiro de 1912. Um mês depois, Yuan Shikai assumia como presidente provisório, enquanto Sun Yat-sen, o idealista que sonhara com uma China livre, era afastado do poder que ajudara a criar. Para Puyi, no entanto, a queda não foi imediata. Os artigos de tratamento favorável, negociados como parte de sua rendição, permitiram que mantivesse o título de imperador, seus eunucos, seus rituais, e, acima de tudo, a ilusão de poder. Confinado à cidade proibida pelos 12 anos seguintes, viveu o que mais tarde chamaria de a vida mais sem propósito que se pode imaginar. O governo republicano bancava seu luxo absurdo, 2.000 servidores, banquetes intermináveis, a reverência mecânica de cortesãos que, no fundo, já serviam a um novo mestre. Desde criança, Puyi aprenderá que o mundo existia para se curvar a ele. Quando corria pelos pátios do palácio, os eunucos tropeçavam uns nos outros para acompanhá-lo, como sombras desesperadas. O poder para ele era um brinquedo, e ele brincava com crueldade. Ordenou a um eunuco que colhesse terra do chão e a comesse. O homem obedeceu. Outros foram forçados a joelhos por horas, humilhados em jogos que revelavam menos a autoridade de Puyi do que a servidão cega daqueles que o rodeavam. Seus tutores, como o erudito Shen Baoshen, um velho opositor de Cixi, resgatado do ostracismo para educar o último imperador, tentavam incutir nele noções de virtude e dever, evocando os grandes soberanos do passado como Kangxi e Qianlong. Mas as lições se perdiam no eco dos corredores vazios. Só Wang Jiao, sua ama de leite, conseguia frear seus caprichos mais sádicos, como se seu afeto fosse a única coisa capaz de lembrá-lo de que por trás da máscara dourada, ainda havia uma criança. Filho adotivo dos imperadores Tongzhi e Guangwu, Puyi deveria chamar suas viúvas de mães. Mas o título era uma farsa. A imperatriz Longiu, a mais próxima de uma figura maternal, morreu em 1913, deixando-o às garras da consorte viúva do Anka, uma das concubinas menores de Guangwu, que aos olhos de Puyi, aspirava a ser uma nova Cixi. Em 1921, depois que Duancan demitiu um médico do palácio, o jovem imperador, já adolescente, confrontou-a, acusando-a de usurpar sua autoridade. A resposta foi uma vingança calculada. A consorte convocou sua mãe biológica e sua avó, humilhando-as diante de todos. Puyi, forçado a pedir desculpas, viu o desfecho daqueles jogos de poder 2 dias depois, quando sua mãe, Lady Yolan, ingeriu uma dose letal de ópio. Duancan, temendo uma investigação, passou a tratá-lo com uma doçura enojada. Mas o dano já estava feito. O último imperador da China aprenderá mais uma vez que o palácio não era um lar, era uma gaiola. E as grades, mesmo douradas, não deixavam ninguém escapar.
Enquanto a China se desgarrava em caos no início do século XX, Puyi, o último imperador, vivia uma existência paradoxal, um soberano sem trono, um prisioneiro em seu próprio palácio. Foi nesse cenário de decadência e incerteza que em março de 1919, entrou em sua vida Reginald Johnston, o escocês que se tornaria seu mentor e talvez, sua única janela para o mundo além dos muros dourados. Diplomata experiente, Johnston havia passado 2 décadas na China, absorvendo não apenas o idioma, mas a essência de sua filosofia e literatura. Sob sua tutela, Puyi não aprendeu apenas o inglês, descobriu um universo de possibilidades. As imagens de aviões e tanques aliados na Primeira Guerra Mundial fascinavam o jovem imperador, que pela primeira vez, vislumbrava um mundo além dos rituais sufocantes da corte. Tão encantado ficou que adotou o nome Henry, um presente simbólico de Johnston, que o acompanharia pelo resto da vida. Mas a admiração não era desinteressada. Tanto Shen Baoshen quanto Johnston alimentavam uma esperança secreta, a restauração da dinastia Qing. A frágil aliança entre Yuan Shikai e Sun Yat-sen ruíra em meses, mergulhando o país em nova espiral de conflitos. Em 1913, Yuan, ávido por poder, manipula a Assembleia Nacional para elegê-lo presidente vitalício, um título que na prática, era uma coroa disfarçada. Os lealistas Qing então viram uma brecha. Se Yuan cogitava restaurar a monarquia, por que não devolver o trono a seu legítimo herdeiro? Mas o ambicioso general tinha outros planos. Em dezembro de 1915, proclamou-se imperador Hong Xian, um golpe de teatro que duraria apenas 100 dias. As províncias se rebelaram, e em 22 de março de 1916, a república foi reinstalada. Yuan morreria 3 meses depois, deixando para trás um vácuo de poder, e uma pergunta sem resposta: a China rejeitar a monarquia ou apenas o usurpador? Para os lealistas manchus dentro da Cidade Proibida, a resposta era óbvia. Yuan falhara porque não era da linhagem sagrada. Puyi, agora mais velho, era a última esperança. E entre os generais que disputavam o controle do país, um homem ainda jurava fidelidade ao passado, Zhang Xun, o marechal de campo que sonhava em devolver a glória aos Qing. Em junho de 1917, após uma audiência com Puyi, Zhang marchou sobre Pequim com suas tropas e, em julho, proclamou a restauração do império. O jovem imperador, pressionado por seus tutores, aceitou reassumir o trono. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Zhang Xun pediu reforços a Zhang Zuolin, o tigre da Manchúria, mas a mensagem foi interceptada. Duan Qirui, premier da República, não hesitou, ordenou o primeiro bombardeio aéreo da história chinesa. 3 bombas pequenas foram lançadas sobre a Cidade Proibida, não para destruir, mas para aterrorizar. Um eunuco morreu no ataque, o recado estava dado. No dia seguinte, as tropas republicanas avançavam. Em 12 de julho, Puyi abdicava pela segunda vez. Aos 15 anos, em 1921, o imperador deposto enfrentava uma nova humilhação, o casamento. As consortes viúvas lhe apresentaram fotos de 4 jovens. Sua primeira escolha, Wenxiu, uma menina de apenas 12 anos, foi vetada por Duanca. Sobrou-lhe Wanhong, filha de um aristocrata manchu tão jovem quanto ele. Como consolo, permitiram-lhe tomar Wenxiu como concubina, perpetuando a tradição polígama da corte. O casamento, em 1º de dezembro de 1922, foi uma farsa paga pelo governo republicano. Na noite de núpcias, Puyi fugiu do quarto da imperatriz, aterrorizado, voltando para seus aposentos. Os eunucos sussurraram sobre sua virilidade. Johnston, em suas memórias, pintou um quadro de harmonia, passeios de bicicleta com Wanhong. Mas uma testemunha da corte revelaria depois a verdade. O imperador raramente visitava a esposa e saía de seus aposentos sempre irritado. Preso em um palácio que já não era seu, Puyi sonhava com a fuga. A China dos anos 1920 era um barril de pólvora. Senhores da guerra se alternavam no poder, e ele temia que um dia, algum deles decidisse executá-lo. Mas havia mais do que medo. A Cidade Proibida era uma tumba de viventes, e Johnston, com suas histórias sobre Oxford, plantaram uma semente de rebeldia. Sempre que Puyi mencionava estudar no exterior, os oficiais do palácio o dissuadiam. Perderia os artigos de tratamento favorável, e a corte ficaria à mercê do caos. Em 1921, Johnston lhe mostrou um objeto revolucionário, o telefone. Ao descobrir que havia um no palácio de seu pai, Puyi exigiu um para si. Os burocratas resistiram, mas o adolescente imperador venceu. Logo, ele se deliciava com trotes, ligando para celebridades e desligando antes que atendessem. Até que em 1922, Puyi deu o passo definitivo. Pediu oficialmente permissão para deixar a Cidade Proibida.
Negado, arquitetou um plano de fuga com seu irmão mais novo, Pugie, vendendo pergaminhos e antiguidades para financiar a empreitada. Johnston, sempre o estrategista, sugeriu contatar a legação holandesa que poderia facilitá-la. O ministro holandês concordou em enviar um carro na madrugada de 25 de março de 1923. Mas uma hora antes do combinado, o príncipe Chun decretou toque de recolher e confrontou os filhos. Puyi negou tudo, mas a traição já estava consumada. Enquanto amaldiçoava os eunucos, Johnston lhe deu um conselho frio: reorganize a casa imperial. Nos meses seguintes, o imperador expurgou dezenas de servos, usando até um incêndio nos armazéns do palácio, que destruiu tesouros inestimáveis, como pretexto para suas reformas. Mas o tempo de Puyi na Cidade Proibida estava contado. Na manhã de 5 de novembro de 1924, o general Feng Yuxian, um homem que se autoproclamava cristão e traía com a mesma facilidade com que rezava, se rebelou contra seu comandante, o Peifu, e tomou Pequim. Suas tropas cercaram o palácio, cortaram as comunicações e, com um gesto teatral, enviaram um emissário a Puyi. Os artigos de tratamento favorável estavam revogados. Em poucas horas, o último imperador da China seria expulso de seu próprio lar, não por uma revolução, não por uma guerra, mas por um golpe de sorte de um general ambicioso. A gaiola dourada enfim se abria. Mas para onde levaria aquele pássaro que nunca aprenderá a voar? Mas a liberdade que Puyi imaginava encontrar fora dos muros do Palácio Proibido revelou-se uma ilusão tão frágil quanto as promessas dos generais que o expulsaram. Levado de carro até a mansão do príncipe Chun, ele declarou aos soldados com uma mistura de desdém e resignação, que desejava viver como um cidadão comum, como se bastasse uma frase para apagar séculos de sangue imperial nas veias. Afirmou que o palácio fora sua prisão, embora, na verdade, nunca soubesse o que era uma cela de verdade. O governo prometera protegê-lo, mas Puyi, sempre desconfiado, ouviu os sussurros de seus conselheiros mais astutos, Shen Baoshen e Zheng Xiaoshu, homens que conheciam o peso das palavras e o valor de um peão no tabuleiro do poder. Enquanto aguardava que seu antigo tutor, Reginald Johnston, negociasse asilo na legação britânica, eles o convenceram a buscar refúgio onde a ambição japonesa já estendia suas garras, a legação do Império do Sol Nascente. Os japoneses o receberam não como um suplicante, mas como um tesouro inesperado. Reuniram suas duas esposas, restauraram a pompa de sua corte em miniatura e com sorrisos calculados, ouviram seu desejo de estudar no Japão. A aprovação veio rápida, afinal, que melhor maneira de domesticar um dragão do que oferecendo-lhe a ilusão de que ainda pode cuspir fogo. Em fevereiro de 1925, Puyi deixou a capital rumo a Tianjin, a cidade-porto onde os estrangeiros ditavam as regras e os sonhos de restauração imperial ainda ardiam em segredo. Mas havia um detalhe que ele, em sua ingenuidade, subestimava: o Japão não salvava imperadores por bondade. Tóquio via nele uma peça-chave, um símbolo capaz de justificar futuras invasões, um fantoche dourado para legitimar a ocupação de terras que há muito cobiçavam. A proteção japonesa era uma armadilha de seda, e Puyi, cego pelo desejo de recuperar o que perderá, entrou nela de olhos abertos. Os 7 anos que se seguiram em Tianjin foram um jogo de aparências. Enquanto seus conselheiros se dividiam entre negociar um retorno humilhante ao Palácio Proibido ou buscar aliados internacionais para reconquistar o trono, Puyi sonhava com guerra. Aos 20 anos, já não era mais o menino assustado que tremia diante de eunucos. Agora, alimentava ambições de homem, forjadas no ódio à república que o despojara e na crença de que seu destino ainda estava escrito nas estrelas. Em junho de 1925, escapou furtivamente da legação para encontrar-se com Zanzuolin, o tigre da Manchúria, um warlord que, ao se prostrar diante dele, lhe ofereceu não apenas reverência, mas um convite: voltar a viver no antigo palácio imperial de Shenyang, como se o passado pudesse ser reconstruído com tijolos e cerimônias. Os japoneses, porém, não permitiram que saísse da concessão. Sabiam que o imperador solto era um imperador perigoso, ou inútil. E então, em 1928, Zanzuolin foi assassinado. Uma bomba japonesa explodiu seu trem, e o homem que jurara lealdade a Puyi virou pó. O jovem ex-imperador estremeceu, mas não desistiu. Afinal, warlords morriam como moscas na China. Ele, porém, era a última chama de uma dinastia. Os japoneses não o matariam, não tão cedo. Matar um general era estratégia, matar um símbolo, tolice. E Puyi, mesmo fraco, ainda era um símbolo. Na Manchúria, terra ancestral dos Qing, os lealistas esperavam. Ali, entre as cinzas de seus antepassados, ele poderia renascer.
Enquanto isso, em Tianjin, Puyi experimentava uma liberdade que nunca soubera que existia e que, ironicamente, só existia porque os estrangeiros o tratavam como que ele já não era. Nas concessões britânica e francesa, ainda o chamavam de Sua Majestade. Revisava tropas em paradas, como se seus gestos tivessem peso. Vendera joias do Palácio Proibido, mas o ouro ainda jorrava. Propriedades na Manchúria, heranças imperiais, uma fortuna que gastava em carros, pianos, relógios suíços e vestidos ocidentais para suas esposas Van Hong e Wenxiu. Estas, por sua vez, disputavam seu afeto como duas gatas em um jardim de espinhos, cada presente uma declaração de guerra. Puyi, em um gesto de falsas economias, impôs-lhes um limite de gastos, como se o dinheiro fosse o problema, e não o vazio que tentava preencher com objetos. Até que, em 1931, Wenxiu quebrou o silêncio. Pediu o divórcio. Puyi, surpreso, consentiu sem resistência, ou talvez com alívio. Depois, porém, passou a suspeitar que Van Hong, a imperatriz, orquestrara tudo, eliminando uma rival para reinar sozinha sobre suas migalhas de poder. Enquanto seu mundo doméstico desmoronava, o país ardia. Chiang Kai-shek, herdeiro de Sun Yat-sen, avançava com sua expedição do norte, esmagando warlords e prometendo unificar a China sob a bandeira nacionalista. Em junho de 1928, as tropas de um de seus generais profanaram o mausoléu oriental dos Qing, violando os túmulos de Kangxi, Qianlong e da própria Cixi. Puyi soube da notícia e sentiu o chão tremer. Não era apenas uma afronta aos mortos, era um aviso aos vivos. Se os revolucionários ousavam desenterrar seus ancestrais, o que fariam com ele? A resposta veio como um sopro de vento gelado da Manchúria. Puyi sabia que sem um exército era um fantasma. E o único exército disposto a servi-lo vestia o uniforme japonês. Enviou seu irmão, Puyi, e um cunhado para treinar em academias militares no Japão, enquanto ele próprio tecia acordos secretos com Tóquio. Sonhava com a Manchúria com um trono reduzido, mas ainda seu. Os japoneses, é claro, não lhe ofereceriam um império, apenas a ilusão de um. E em 18 de setembro de 1931, quando o exército de Kantu invadiu a Manchúria sob o comando de Shigeru, Puyi soube que sua hora chegará. Uma carta ao ministro da guerra japonês, um encontro clandestino com Kenji Doihara, o espião que falava chinês como um nativo e mentia como um poeta. Doihara pintou um futuro glorioso, a Manchúria livre das guerras civis, um estado independente para o povo manchu, oprimido pelos chineses Han. Prometeu a Puyi plenos poderes, uma aliança, um trono. O ex-imperador, sedento por relevância, engoliu cada palavra. Enquanto seus conselheiros chineses, Shen Baoshen à frente, suplicavam que recuasse até Chiang Kai-shek, seu inimigo jurado, ofereceu-lhe um acordo, voltar ao Palácio Proibido com os mesmos privilégios de antes, se abandonasse os japoneses. Puyi riu. Que ironia, o homem que o expulsara agora implorava por sua lealdade. Em 10 de novembro, embarcou em um navio japonês rumo à Manchúria. 3 dias depois, pisou em terra firme e descobriu a primeira traição. Seus aliados ainda discutiam os termos do novo Estado. Em fevereiro de 1932, o Japão anunciou a criação de Manchukuo, uma república, com Puyi como chefe executivo em Shanshun. Não um imperador, um funcionário. Ele rugiu, ameaçou recuar, mas Doihara o acalmou. Era apenas uma fase, um passo necessário. Logo prometeu, a coroa seria restaurada. Puyi acreditou. Ou fingiu acreditar. Afinal, que escolha tinha um homem que passará a vida inteira sendo movido por outros, como uma peça em um jogo cujo tabuleiro nunca vira? Em 8 de março, chegou a Shanshun para assumir seu novo cargo diante de uma plateia de oficiais japoneses e colaboracionistas chineses. O palco estava armado. A peça finalmente seria jogada. Mas desta vez o dragão não voaria. Ele dançaria, e a música era composta em Tóquio. O palco estava montado, os atores em posição, e o roteiro, escrito em sangue e tinta. À sua frente, o general On, com seu sorriso cortês e os olhos frios de um homem que já havia medido o peso de um império nas palmas das mãos. Ao lado, os príncipes manchus fantoches de seda com vozes trêmulas, repetindo como papagaios os versos que lhes haviam ensinado. A Manchúria clama por seu legítimo soberano. Puyi ouviu, assentiu, e com um gesto que pretendia ser real, nomeou seu primeiro-ministro, Zheng Xiaoshu, o mesmo homem que outrora tentará reformar sua casa no Palácio Proibido, o mesmo que sussurrara em seus ouvidos, anos antes, que os japoneses eram a única saída. Que ironia cruel! O cargo de chefe executivo deveria ser apenas um degrau, um trampolim para a restauração do grande Qing. Mas logo Puyi descobriu que seu poder era como o ouro dos alquimistas.
brilhava no papel, evaporava-se ao toque. Todas as decisões, as que importavam pelo menos, eram tomadas nos gabinetes sombrios da Canton Army, onde oficiais japoneses, com suas fardas impecáveis e sorrisos de faca, assinavam decretos que ele sequer chegava a ler. Em agosto de 1932, quando Zen lhe apresentou um acordo que entregava a economia da Manchúria aos japoneses, Puyi não precisou de advogados para entender o que estava escrito entre as linhas. Isso já é fato. Assinou. O que mais poderia fazer? Um mês depois, o Marechal Muth substituiu On no comando da Canton, e Puyi, tolo que era, permitiu-se um suspiro de esperança. Talvez este seja diferente. Não era. Os japoneses não trocavam de mascotes por capricho, trocavam de carrascos por eficiência. Enquanto isso, o mundo assistia e condenava. A Liga das Nações, aquela assembleia de palhaços bem-intencionados, enviou sua comissão Lytton, chefiada pelo Lorde britânico que carregava no nome o peso de um império que já não mandava como antes. Em maio de 1932, Puyi foi chamado a depor. Por um instante, diante daqueles olhos estrangeiros, quase confessou tudo: sou um prisioneiro. Um boneco. Salvem-me. Mas os oficiais da Canton estavam ali, imóveis como estátuas de granito. E ele mais uma vez repetiu o script. Eu escolhi. A Manchúria me chamou. Mentira. Todos sabiam. Até a Comissão Lytton, que em outubro publicou seu relatório. Agressão japonesa. Manchúria sob controle internacional. Belas palavras. Inúteis. A Liga não tinha dentes. O Japão, sim. Em março de 1933, Tóquio saiu da Liga com um sorrisinho de desdém e continuou sua marcha, agora sem a chatice de fingir que se importava com a opinião alheia. Chiang Kai-shek, ocupado demitindo comunistas em vez de enfrentar invasores, limitou-se a murmurar protestos enquanto as tropas japonesas avançavam. Puyi, desesperado por migalhas de poder, enviou um emissário a Tóquio. A resposta chegou em outubro de 1933, embrulhada em seda e veneno. Você será imperador. O coração dele disparou. Mandou buscar as vestes amarelas do dragão, aquelas mesmas que usará no Palácio Proibido, bordadas com fios de ouro e história. Mas os japoneses foram rápidos em esmagar seu delírio. Não. Essas são do imperador da China. Você será apenas o imperador da Manchukuo. Um título de consolação. Um trono de papelão. No final, permitiram-lhe uma farsa. Poderia usar as vestes do dragão antes da cerimônia, em um ritual privado, como uma criança que brinca de rei antes de ser despida para o jantar. Depois, trocaria pelo uniforme militar que lhe impuseram em um traje que não era seu, em um país que não era seu, para um império que nunca seria seu. Aos 27 anos, Puyi tornava-se imperador pela terceira vez. Que conquista! Seus poderes? Os mesmos de um eunuco com coroa. Podia assinar papéis que outros escreviam, sorrir para câmeras que outros apontavam, e sonhar com um passado que outros haviam destruído. A visita a Tóquio em 1935 deveria ser seu momento de glória. Encontrou Hirohito, o verdadeiro imperador, e por um instante acreditou que o tratavam como igual. Até que a Canton, como um dono impaciente, arrancou Zen Xiaoshu do cargo e colocou no lugar Zhang Qingyi, um homem cujas lealdades não precisavam de mapa para serem localizadas. Um a um seus poucos aliados foram sendo substituídos, como peças defeituosas em uma máquina bem oleada. O golpe final veio em 1937, quando seu irmão, Pujie, foi forçado a se casar com uma nobre japonesa. Para fortalecer os laços, disseram. Puyi entendeu. Era um laço de forca. Pouco depois, os japoneses aprovaram uma lei que tornava os filhos desse casamento herdeiros do trono de Manchukuo, caso Puyi morresse sem descendentes. Casos tinham o hábito de se tornar realidade quando Tóquio assim desejava. Quando lhe sugeriram que tomasse uma consorte japonesa, ele recusou com uma teimosia que não ousara mostrar em nada mais. Escolheu em vez disso uma jovem manchuriana, um ato de rebeldia tão pequeno que quase passava por despercebido. Mas os japoneses não perdoavam nem gestos. Em julho de 1937, após o incidente da Ponte Marco Polo, as tropas imperiais marcharam sobre Pequim. O Palácio de Verão, onde outrora seus ancestrais caçavam servos, agora tremia sob botas estrangeiras. Puyi, cada vez mais uma sombra, viu suas já escassas liberdades serem esmagadas. Seus discursos eram escritos por oficiais da Canton, suas aparições coreografadas como um balé grotesco. Sem poder sobre o mundo, voltou-se para o único reino que ainda lhe restava, seu próprio palácio. Lá, reinava com a crueldade de um deus menor. Os açoites proibidos há anos, voltaram com fúria. Um olhar torto, uma palavra fora de tom, e os servos sangravam.
Aqui sou absoluto, escreveu depois, como se isso fosse uma vitória e não a confissão de um homem que só conseguia ser rei entre quatro paredes. Enquanto a China ardia, ele mergulhou nos sutras budistas, adotou uma dieta vegetariana e ordenou que ninguém em sua casa maltratasse um animal, nem mesmo um gato que caçasse um rato. Que piedade seletiva! Os japoneses, por sua vez, avançavam sem piedade alguma, Xangai em novembro, Nanquim em dezembro, deixando atrás de si um rastro de corpos que nem os deuses ousariam contar. Chiang Kai-shek fugiu para Chongqing, onde nacionalistas e comunistas, inimigos jurados, foram obrigados a se abraçar como afogados. O Japão, por sua vez, descobriu que conquistas são fáceis, mantê-las não. Em 1939, a resistência chinesa já roía suas linhas de suprimento como ratos famintos. Precisavam de petróleo. Precisavam de mais. Então, em 1941, viraram os olhos para o sul, e para Pearl Harbor, o ataque que acordou o gigante adormecido. Quando os americanos entraram na guerra, o destino do Japão foi selado. E com ele, o de Puyi. A União Soviética, livre após a queda de Berlim, virou suas divisões para o leste. Em agosto de 1945, enquanto Hiroshima e Nagasaki se transformavam em cinzas, as tropas russas invadiram a Manchúria. Puyi fugiu de Changchun como um ladrão à noite, carregando consigo pouco mais que a sombra de um império. Os japoneses, em sua derradeira ironia, prometeram levá-lo a Tóquio. Lá estará seguro, mentiram. Mas quando seu pequeno séquito chegou a Shenyang, não havia espaço no avião para a Imperatriz Vanhong. Ela ficou para trás. Morreria na prisão um ano depois, mais uma vítima de um jogo que nunca entendeu. Puyi esperou. O avião japonês nunca veio. Em seu lugar, desembarcaram os soviéticos. No dia seguinte, ele foi colocado em um transporte aéreo, não para Tóquio, mas para a Sibéria. O dragão finalmente seria engaiolado. E desta vez, não haveria mais música para dançar. A primeira parada foi Chita, uma cidade siberiana onde o ex-imperador passou meses em um limbo gelado, antes de ser transferido para Chabarous, às portas da China. Os guardas soviéticos já não o chamavam de majestade, o título havia se dissolvido como neve ao sol, tratavam-no com uma cortesia calculada, como se soubessem que aquele homem frágil, com suas mãos trêmulas e olhares furtivos, ainda carregava o peso de um império nas costas. Puyi, em sua ingenuidade crônica, alimentou uma esperança absurda. Se a União Soviética havia sido aliada dos britânicos e americanos na guerra, talvez eles o acolhessem em um exílio dourado, longe das garras de Chiang Kai-shek. Escreveu até a Stalin, suplicando por asilo permanente, como um mendigo implorando esmolas a um czar. O ditador soviético ignorou o pedido, mas também se recusou a entregá-lo à China. Por enquanto, o último dragão permaneceria engaiolado, mas vivo. Até que em agosto de 1946 veio a ordem, Tóquio, não como hóspede, mas como testemunha. No Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, Puyi foi colocado diante dos juízes como um fantoche desarticulado, suas palavras cuidadosamente ensaiadas. Denunciou os japoneses, listou seus crimes com precisão cirúrgica. Afinal, ele havia sido vítima deles, não? Mas quando lhe perguntaram sobre suas motivações, sobre o acordo que fizera com Hirohito, sobre a coroa que aceitara em Manchukuo, ele mentiu. Fui levado à força, declarou com a voz firme de quem repete uma lição decorada. Em sua autobiografia confessaria depois o medo que o impulsionara. Se admitisse a verdade, a China o esperava com uma corda no pescoço. Melhor ser um traidor dos japoneses do que um colaboracionista aos olhos de Mao. Na Sibéria, as notícias da guerra civil chinesa chegavam em fragmentos, através de jornais soviéticos e intérpretes russos que traduziam os avanços comunistas com um sorriso irônico. Puyi não acreditava. Como poderia o exército de camponeses de Mao derrotar as divisões bem equipadas de Xi'an? Até que os relatos se tornaram incontestáveis, os soviéticos haviam abandonado Manchúria, deixando para trás armas e munições que Lin Biao usou para esmagar as forças nacionalistas. O último imperador assistia, impotente, ao desmoronamento do mundo que conhecera. Não tinha preferência por nenhum lado, sabia que para ambos, ele era um cadáver ambulante, um símbolo a ser executado em praça pública. E então veio o 1º de outubro de 1949. Mao, de pé diante da portão da paz celestial, proclamou a fundação da República Popular da China. O eco daquele discurso chegou até Puyi como um veredicto. As negociações entre Stalin e Mao selaram seu destino, ele seria devolvido. Em 31 de julho de 1950, subiu a bordo de um trem russo, os trilhos o levando de volta ao país que o havia expulsado.
Ao cruzar a fronteira foi transferido para um vagão chinês, convencido de que cada estação seria a última. Quando a composição parou em Changchun, sua antiga capital em Manchukuo, ele se preparou para o fim, imaginando o cadafalso erguido entre os escombros de seu palácio. Mas o trem seguiu adiante. Shenyang, a cidade onde, 3 séculos antes, Hong Taiji havia proclamado a grandeza da dinastia Qing. Ali um oficial leu uma lista de nomes em voz alta, como um carrasco anunciando suas vítimas. Puyi ouviu o próprio nome e sentiu o estômago revirar, até descobrirem que eram levados para descansar em Fushun. Uma ironia cruel. O último imperador, agora um prisioneiro comum, seria hospedado em um centro de reeducação para criminosos de guerra, ao lado de japoneses derrotados e nacionalistas capturados. O choque veio ao entrar na cela. Pela primeira vez na vida, não havia criados para vesti-lo, pentear seus cabelos ou servir sua comida. Suas mãos, acostumadas a segurar cetros, tremiam ao tentar abotoar uma camisa. Quando o diretor da prisão o repreendeu por sua aparência desleixada, Puyi sentiu a humilhação queimar como ácido. Mas havia um consolo, ao menos estava com família. Seu irmão, seu cunhado, rostos conhecidos em meio ao pesadelo. Juntos estudavam os panfletos comunistas distribuídos como se fossem escrituras sagradas, alimentando a esperança de que talvez, aqueles carrascos tivessem um plano para eles. Um artigo no jornal sugeria que os prisioneiros de Manchukuo eram valiosos, que o novo regime, carente de quadros, poderia usá-los. Era propaganda, é claro, mas Puyi, desesperado, agarrou-se à ideia como um náufrago a um pedaço de madeira. Até que o separaram dos seus. Transferido para outra cela, sozinho, ele foi obrigado a encarar o vazio de sua própria existência. O homem que um dia ordenara a morte de servos agora mal conseguia escovar os dentes. E então veio a ordem: escreva. Memórias, confissões, uma autocrítica implacável. Puyi obedeceu, mas com um gesto de teatro, entregou às autoridades os selos imperiais de Qianlong, guardados por anos como relíquias de um passado morto. Um presente ao novo regime, uma prova de sua redenção. O estratagema falhou. Os guardas desconfiaram. Se ele esconder aquilo, o que mais teria? Sob pressão, Puyi confessou joias, artefatos, tesouros acumulados em décadas de exílio. Mais de 400 peças, esconderijos de um homem que sonhara comprar sua liberdade. Seus companheiros de cela o elogiaram pela honestidade. Os carcereiros não. Agora vinham as perguntas difíceis. Por que não denunciou os japoneses quando viu suas atrocidades? Por que permaneceu calado enquanto seu povo era escravizado? Puyi, pela primeira vez, sentia o peso real de suas escolhas. E quando abriu a boca para responder, as palavras saíram como lâmina. Eu tinha medo. Não dos japoneses. Não dos comunistas. Mas de si mesmo, do vazio que sempre o acompanhará, da covardia que o fizera dançar para qualquer mestre que lhe oferecesse um trono, mesmo que fosse de papel. A cada pergunta que o arrastava de volta às suas culpas, mais nítida se tornava a imagem do homem que ele havia sido, um fantoche de seda entre mãos de ferro. Quando os interrogadores exigiram detalhes, nomes, datas, as minúcias de sua colaboração com os japoneses em Tianjin, as palavras saíram como veneno destilado, gota a gota. Ele descreveu os jantares com oficiais do exército de Canton, as promessas sussurradas entre taças de saquê, os telegramas que assinará com a caligrafia trêmula de um homem que já não governava nem a si mesmo. Mas o verdadeiro suplício não eram as confissões. Era o espelho que lhe empurravam à frente, um reflexo distorcido de um imperador que nunca ousara ser rei. Os anos em Fushun foram uma escola de humilhação. Homens que outrora se prostravam diante dele agora riam de suas mãos inábeis, incapazes até de dobrar papelão para caixas de lápis. O trabalho na fábrica de Harbin era uma tortura silenciosa. Puyi, cujos dedos só conheciam o peso de um pincel de caligrafia ou o toque frio de um cetro, via-se agora lutando contra folhas de cartolina que se recusavam a obedecê-lo. Quando os outros prisioneiros organizaram uma linha de montagem, cada um com sua tarefa precisa, ele se tornou o elo quebrado da corrente. As caixas se acumulavam à sua frente incompletas, enquanto os olhares de desdém se acumulavam nas suas costas. Um dos detentos, um ex-oficial nacionalista com voz de serralheiro, não perdia a chance de zombar. Majestade, será que suas mãos foram feitas só para receber tributos? As palavras o perfuraram como agulhas. Por 2 semanas a febre o manteve acamado, e nas noites de delírio, ele revivia o dia em que Cixi o arrancara do berço para sentá-lo num trono que nunca seria seu. Por que não me deixaram ser criança? Sussurrava contra o travesseiro úmido de suor. Ao voltar à rotina, sua confissão foi um grito.
Diante do diretor do centro, admitiu a verdade crua: eu não sei fazer nada porque nunca me deixaram aprender. O palácio era uma prisão dourada, e eu, seu prisioneiro mais estúpido. Na sessão de autocrítica seguinte, sua voz rasgou o ar como um chicote. Denunciou o sistema imperial com uma fúria que surpreendeu até seus carcereiros, como se, ao destruí-lo, pudesse finalmente se libertar de si mesmo. Mas a absolvição não viria tão fácil. De volta a Fushun em 1954, as paredes do Centro de Reeducação pareciam encolher à sua volta. Novos investigadores desenterraram cartas, ordens, provas de sua cumplicidade com Tóquio. Uma nota de 1945, escrita com sua própria caligrafia, implorava aos japoneses que resistissem à invasão soviética, até o último homem. Outros depoimentos o acusavam de hipocrisia. O budista que espancava criados até sangrar, o pacifista que assinará sentenças de morte. Quando tentou se defender, eu era refém. Lhe atiraram na cara os nomes daqueles que haviam resistido à tortura japonesa com a coluna quebrada e a dignidade intacta. Eles eram fortes. Você era só um boneco, cuspiu um investigador. Pela primeira vez, Puyi entendeu que não havia mais ninguém no mundo disposto a curvar-se diante dele. Nem mesmo a memória do trono. Em 1956, as portas do centro se abriram para um mundo que ele mal reconhecia. As visitas às fábricas e cooperativas socialistas eram exercícios de terror controlado. Ele, o último imperador, agora um turista em sua própria terra, com medo de que algum camponês o reconhecesse e cuspisse em seu passado. Mas o que o desfez não foi o ódio alheio, e sim a notícia que um tio lhe trouxe em segredo: a família Aisin de Ouro não havia sido apagada. Sob os nacionalistas de Xi'an, muitos haviam escondido seu sangue manchu, adotando sobrenome Zan para sobreviver. Mas com os comunistas no poder, alguns ousavam voltar a ser quem eram. Primos distantes ocupavam cargos no governo, um sobrinho trabalhava no Instituto Cultural. Ao ouvir isso, Puyi chorou como não chorava desde a infância. Não por si mesmo, mas pela resiliência daqueles que ele jamais soubera proteger. Os anos seguintes foram um aprendizado forçado de humanidade. Nos dramas encenados pelos detentos, peças didáticas sobre a revolução, a luta de classes, ele passou de figurante a ator. Em 1957, interpretou um papel irônico, um diplomata ocidental na crise de Suez, recitando linhas que condenavam o imperialismo que um dia o sustentara. Em 1958, no grupo de trabalho médico, suas mãos trêmulas aprenderam a enrolar ataduras e classificar remédios. Os médicos do centro, os mesmos que antes o tratavam como um caso clínico de decadência, agora o encorajavam. Você não é inútil, Puyi. Só precisa parar de ter medo. Quando a notícia do perdão de Mao ecoou pelos corredores de Fushun, em 1959, ele não acreditou. 9 anos de cativeiro, 9 invernos rasgando suas ilusões como papel velho. Mas no dia 4 de dezembro, o documento com o selo vermelho foi colocado em suas mãos. 5 dias depois, o trem o levou de volta a Pequim, uma cidade que não era mais sua, mas que pela primeira vez, ele podia pisar sem o peso de uma coroa invisível. Seus parentes o esperavam na estação, rostos que ele mal reconhecia, envelhecidos pelo tempo que lhe fora roubado. Ao caminhar pelas ruas, Puyi sentia o chão estranho debaixo dos pés, como se a cada passo estivesse aprendendo a andar. Na barbearia, o secador de cabelo o hipnotizou. Isso se usa antes ou depois do corte? Perguntou, e o barbeiro riu como se fosse a coisa mais natural do mundo. No ponto de ônibus, sua cortesia instintiva o traiu. Deixou uma mulher passar à frente, sem saber que ela era a cobradora, que fechou as portas em seu nariz com o estalo final. Era a China nova e ele um estrangeiro nela. Mas havia um lugar onde ainda era reconhecido. No tour pelo Palácio Proibido, agora um museu para as massas, ele serviu de guia aos outros ex-prisioneiros políticos. Ao ver os salões que outrora eram seus, agora limpos, restaurados, abertos ao povo, sentiu algo que não era nostalgia, mas alívio. Era tudo tão sujo quando eu morava aqui, murmurou, e pela primeira vez em décadas riu sem amargura. Os anos seguintes foram uma colcha de retalhos de uma vida reinventada. No Jardim Botânico de Pequim, aprendeu o nome das plantas que nunca soubera que existiam. Nos arquivos históricos, organizou documentos da dinastia que o destruíra, ironia que não lhe escapava. Em 1962, sentou-se entre os delegados da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, não como imperador, mas como representante dos Manchus, um povo que ele só agora começava a entender. Nesse mesmo ano, casou-se com Li Shuxian, uma enfermeira que o tratava como a um homem comum, não como a um fantasma do passado.
Sua autobiografia, escrita a 4 mãos com o editor do governo, foi um exercício de equilíbrio, verdade suficiente para vender, mentiras suficientes para sobreviver. O livro vendeu bem, traduzido para línguas que ele jamais falará, lido por estrangeiros que o viam como uma curiosidade exótica. O Último Imperador sussurravam, como se fosse o título de um contos de fadas podre. Quando o câncer começou a devorá-lo, Puyi soube que não teria um final de rei. Em 1966, a Revolução Cultural transformou as ruas em um ringue de sangue, e os guardas vermelhos caçavam tudo o que cheirasse à velha China. De sua cama de hospital, ele ouviu os gritos dos que eram arrastados para sessões de luta, os vidros quebrados das lojas de antiguidades, os livros queimados. Só a intervenção de Zhou Enlai o salvou, uma ordem sutil mas suficiente. Tratem bem o camarada Puyi. O premier, que um dia o chamara de traidor útil, agora lhe oferecia uma morte digna. Não que importasse. Em 17 de outubro de 1967, quando o último suspiro lhe escapou dos lábios, não houve cortejo fúnebre nem luto nacional, nem sequer uma lápide com seu nome imperial. Morreu como viverá nos últimos anos, um homem chamado Puyi, ex-prisioneiro, ex-marido, ex-símbolo. Na certidão de óbito não constava sua majestade. Só isso já era uma vitória. Uma vida extraordinária, sim, mas também uma vida de máscaras. Após sua morte, suas cinzas foram levadas ao cemitério revolucionário de Babachan, nos arredores de Pequim, o mesmo local onde repousam os heróis comunistas que ajudaram a enterrar o mundo que ele um dia encarnou. Ironia cruel ou último gesto de humilhação? Talvez ambas. Só em 1995, já sob a China pós-Mao, sua viúva Li Shuxian conseguiu transferir seus restos mortais para o cemitério imperial de Hualong, perto das tumbas Qing ocidentais. Um retorno tardio ao solo que um dia foi seu por direito, mas nunca por escolha. Corado aos 3 anos de idade, Puyi subiu ao trono como um boneco de porcelana entre cortinas de seda. Seu reino durou menos que um suspiro da história. Em 1911, Yuan Shikai o obrigou a assinar a abdicação com uma caneta que pesava mais que sua própria coroa. Os 12 anos seguintes foram uma prisão disfarçada de palácio, o esplendor proibido, agora um museu de glórias passadas, onde ele vagava entre eunucos e relíquias, um fantasma vivo de si mesmo. Houve uma restauração fugaz, um lampejo de esperança, até que os senhores da guerra o expulsaram como um intruso. A China sangrava, e ele, o último filho do céu, não passava de um peão no tabuleiro de ambições alheias. A sede de poder o levou a Manchukuo, onde os japoneses lhe ofereceram um trono de papel. Só quando as algemas da ocupação apertaram é que entendeu. Para Tóquio ele era apenas um selo imperial em documentos de conquista. A derrota na Segunda Guerra o jogou nas mãos dos soviéticos, e depois nos porões da China comunista. 14 anos de cativeiro, tempo suficiente para que um homem se reinvente ou se quebre. Puyi emergiu como um convertido lendo Marx entre as grades, aplaudindo mal nos comícios. Sobreviveu a todas as revoluções do século XX, mas morreu como começara, um prisioneiro. Primeiro dos senhores da guerra, depois dos japoneses, dos soviéticos e, por fim, dos próprios compatriotas que o transformaram em símbolo do que devia ser apagado. E agora a pergunta que persiste: Puyi foi um tirano sádico, um colaboracionista sem escrúpulos que viu nos japoneses a chance de recuperar um poder que já não existia? Ou apenas mais uma vítima de uma época que devorava homens como ele, um fantoche eternamente preso, seja em palácios dourados ou celas cinzentas? A história o julgou, mas a dúvida permanece. Porque no fundo, Puyi foi todas essas coisas e nenhuma delas. Um homem esmagado pelo peso de um nome que nunca pôde carregar com dignidade.